noite. Antes de mais nada, eu queria pedir desculpas a todos pelo nosso atraso. Foi por causa da chuva. O ciclo de conferências Arte, Cultura e Erotismo tem o patrocínio da Companhia de Seguros Aliança do Brasil e do Banco do Brasil. O evento tem produção e coordenação geral da Expomos. Depois de quase um mês, estamos retomando hoje o ciclo de conferências que, junto à exposição Eróticos Sentidos da Arte e o ciclo de cinema Erótica, inaugurado hoje nesse centro cultural, busca uma aproximação ao conceito de erótico e erotismo, hoje no Brasil e na cultura ocidental, através de algumas instâncias da sociedade. O palestrante de hoje, que vai discorrer sobre erotismo e cultura brasileira, é o Sérgio Augusto de Andrade. Paulistano, tem formação em grego e latim clássico e exerce atividades tais como jornalista, crítico de cultura, editor, escritor, tradutor, roteirista, cineasta. E ligando todos esses mistérios, certamente está o grande entusiasmo que ele parece dedicar a cada um desses mistérios. Etimologicamente, entusiasmo quer dizer transporte divino, e seu sentido está indissoluvelmente ligado ao sentido da paixão. Entre as principais paixões do palestrante desta noite encontram-se o boxe, o esporte, Spinoza, o filósofo, e a pintura holandesa, que dispensa maiores apresentações, pelo menos no momento. Sérgio, a palavra é tua. Senhores, vamos começar falando de Deus. Em 1550, um pintor holandês chamado Martin van Heemskerk, que é um pintor obscuro, subestimado, mas muito significativo para a pintura holandesa do século XVI, pintou um motivo da ressurreição com Cristo, que para o século XVI era muito expressivo, era muito representativo. Para nós hoje ele pode parecer um pouco mais estranho, mas isso era um motivo absolutamente comum na pintura do século XVI. Van Heemskerk pintou esse Cristo quando estava em Haarlem, que é uma cidade famosa na Holanda pelas tulipas e por ter sido o berço natal de Frans Hals, que é um outro pintor expressivo. E essa representa uma fase italianada de Martin van Heemskerk. O que chama atenção nesse quadro, o que chama atenção nessa composição, e que é quase escandaloso, é o fato de que na ressurreição de Cristo, Van Heemskerk imaginou o momento da ressurreição como sendo o momento em que Jesus revive com uma ereção. Quando a gente começa a perceber o detalhe dessa ereção, isso se torna ou a maior qualidade do quadro ou o seu maior defeito. De qualquer jeito, seja como qualidade ou seja como defeito, ele é um sintoma. Ele é um sintoma de um universo simbólico que os renascentistas nunca abriram mão. Para eles, a imaginação da ressurreição e a imaginação da figura de Cristo no momento do seu renascimento estava sempre ligada à sua genitalidade. Estava sempre ligada a um movimento do seu membro viril. Na medicina bíblica ou talmúdica, existia uma diferença muito significativa entre o membro vivo e o membro morto. O membro morto era, evidentemente, quando o pênis estava inerte, e o membro vivo quando ele estava em algum tipo de ação. Isso, mais tarde, acabou passando para um tipo de posteridade, para um tipo de cultura, para um tipo de bibliografia, como ou uma pilhéria, e o cânone clássico para isso é o 10º conto do terceiro dia do Decameron de Boccaccio, onde um monge, um anacoreuta chamado Rústico, depois de um período de relativa inércia, percebe que renasceu, e percebe que renasceu com uma ereção, e quando percebe que renasceu com uma ereção, um dos seus companheiros grita: é a ressurreição da carne. Isso foi expurgado em todas as versões posteriores, em todas as traduções, e acabou se tornando quase um clichê, acabou se tornando um lugar comum.
Em D.H. Lawrence, num exemplo mais recente, isso também é retomado curiosamente pelos elisabetanos, que foram dos primeiros a associar o orgasmo a uma pequena morte. E logo após isso, o que se sucedia à pequena morte do orgasmo costumava ser o grande renascimento da carne. E o renascimento da carne, era justamente o que era associado no século XVI da forma mais direta ao grande renascimento, ao milagre da encarnação, que era o milagre de Jesus. O que é curioso aqui é que, ao invés de se concentrar numa exposição das feridas, dos estigmas, o que se chama em latim de um ostentatio vulnerum, o que esse pintor holandês mostra é uma exposição dos genitais, um ostentatio genitalium. Isso parece, primeiro, gratuitamente escandaloso, mas não é. No século XVI, a preocupação com como representar o corpo de Jesus era quase obcecada. As pessoas se discutiam, por exemplo, se Jesus cortava ou não as unhas, porque eles não sabiam como representar Jesus com um grau de objetividade, com um grau de precisão que esse instante, ou que esse dado, ou que essa figura sempre iria merecer. E essa soberania, essa realeza, sempre exigia um grau de exatidão, cujos limites eram ao mesmo tempo muito fluidos e ao mesmo tempo muito delicados. E em certos momentos eles ficavam positivamente críticos. Fosse como fosse, o corpo de Jesus era uma obsessão no Renascimento. E o corpo de Jesus, no momento da sua ressurreição, sempre foi associado a essa centralidade genital. Era algo que pode ser associado, por outro lado, a certos mitos primitivos, como o mito de Osíris, que era esquartejado e depois recomposto por Ísis, e começava a renascer justamente também a partir da ressurreição genital. E na sua versão mais ribaldesca, na sua versão mais irônica, mais satírica, ele ocorre desde Boccaccio até, por exemplo, um famoso café frequentado por Camille, na Algéria, onde o maior adereço, o grande motivo de decoração do café era um esqueleto com um pênis que era móvel, que ele podia ou não ficar ereto conforme os clientes desejavam. Na verdade, essa questão toda da situação do membro de Jesus quando estava renascendo era uma questão teologal seríssima. Battista Casale, que era um platônico e um padre, um prelado de muito rigor, fez um sermão que ficou famoso à frente do Papa Júlio II, em 1508, onde ele descrevia o membro como sendo algo de uma, no latim, e é quase português, amplissimum fortitudinis testimonium. Quer dizer, um sinal de um vigor máximo, de um vigor elevado, de um grande vigor. Eu não iria a ponto de achar que, por exemplo, o membro acabasse de alguma forma sacralizado. Não. O membro, especialmente os genitais de Jesus, especialmente os genitais de Jesus no momento da ressurreição, era um sinal de que a vida nova estava começando. E era um sinal inquestionável disso. Se a gente se lembrar de Bernardo Silvestre, na sua Cosmografia, que é uma obra periférica, mas que já teve muita importância, pelo menos até o século XVIII, é uma obra em que ele elogia a criação humana e ele vai tornando esse elogio cada vez mais preciso até chegar ao homem, e quando chega ao homem, elogiar o seu membro, como sendo parte da criação máxima, como sendo parte da expressão máxima do vigor da natureza e da força cósmica, de uma força que se ordena a partir de uma expressão de vitalidade. Ora, a ereção de Jesus, no momento do Renascimento, é discretamente problemática, se nós nos lembrarmos da posição de Santo Agostinho na Cidade de Deus, que é um dos livros mais assombrosos escritos no Ocidente. Eu sei que os senhores se lembram, só vou relembrar. Para Santo Agostinho, o momento da ereção é um momento que põe em xeque no paraíso o substrato ontológico da vontade humana, por um motivo simples. Quando o homem decide desobedecer a Deus, o desdobramento dessa desobediência no seu próprio corpo se dá como espécie articulada e diabólica
e convulsiva de desobediência e de revolta dos membros. E o primeiro membro a se revoltar é o membro genital. Portanto, a ereção, para Santo Agostinho, representava um movimento convulsivo, um movimento do qual o homem não tinha, sobre o qual o homem não tinha poder. E se a gente perceber que, por exemplo, para boa parte do século XVI, esse movimento era justamente o movimento máximo para representar a vitalidade de Deus na hora da ressurreição, isso soa paradoxal. Só não era porque, além das imagens, além da representação da ressurreição em Jesus, eles estavam muito familiarizados com outros tipos de representação, no qual a imagem do corpo de Deus era discutida, explorada e entronizada de uma forma positivamente saudável, mas muito crítica, em termos de artes plásticas. Para Santo Agostinho, o movimento autônomo dos órgãos sexuais tinha um nome. Esse nome era justamente libido. O que passou para nós como sendo uma versão pós-freudiana, até vulgar, da psicanálise, começa em Santo Agostinho e começa como um movimento no qual o homem experimenta dentro do seu corpo o que ele acabou fazendo com a lei de Deus. Quer dizer, a sublevação dos genitais se desdobra nele com a sua própria sublevação com relação à autoridade divina. Por isso, para Santo Agostinho, muitas vezes, para a gente perceber qual a nossa relação com o divino, com a transcendência, ao invés de olhar para o alto, que seria uma perspectiva platônica, a gente deveria que olhar para baixo, a gente deveria perscrutar os nossos genitais. Essa perscrutação foi a base de alguns argumentos para o professor Foucault estabelecer o que ele chamou de uma hermenêutica de si na história da sexualidade, onde ele chega ao cristianismo através de um exame do paganismo e onde, estudando até que ponto certos movimentos e certos impulsos de caráter profundamente sexuais acabam se transferindo para o sujeito, isso poderia ou não representar o início de uma hermenêutica, o início da subjetividade. Para São Jerônimo, ele tem um trecho clássico num dos sermões, onde ele diz literalmente que, pelo bem do decoro, os órgãos da geração devem ser chamados por outro nome. Portanto, a própria sexualidade de Cristo, a própria ereção no momento da ressurreição e a sua própria representação do corpo, que hoje para nós parecem tabu, primeiro, era um tema muito familiar para o Renascimento e, em segundo lugar, era um tema que tinha sido intelectualmente amadurecido de uma forma ímpar. O corpo de Deus, de qualquer jeito, sempre tinha sido uma preocupação. No Martírio de Jesus, por exemplo, uma obra de Ludwig Krug, nós podemos perceber com uma nitidez relativamente explícita o quanto a ereção já se antecipava ao momento do renascimento, ao momento da nova vida.